Olá pessoal, meu nome é Paula, sou nutricionista e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então nós já falamos dos alimentos in natura e minimamente processados, nós falamos dos ingredientes, produtos culinários, que é sal, açúcar, óleo e gordura, e hoje a gente vai falar sobre os alimentos processados. Então, qual é a recomendação do guia em relação a esses alimentos? A gente deve limitar o uso dos alimentos processados. E que alimentos seriam esses e por que a gente deveria limitar o seu uso? Os alimentos processados são alimentos que são produzidos pela indústria alimentícia, que tem a adição de ingredientes culinários e normalmente esses ingredientes são ingredientes que a gente conhece. Então, basicamente, óleo, sal, açúcar e gordura. Vamos pensar comigo então. Quando você vai lá no mercado e compra uma azeitona em conserva, você compra um palmito em conserva, você compra um picles, você está comprando um alimento processado. Esse alimento está lá em salmoura e ele foi adicionado de vinagre, adicionado de sal para estar lá conservado para você comprar. Se você compra um extrato de tomate que só tem adição de sal e açúcar, é um alimento processado. Se você compra uma sardinha em lata que seja em óleo, então é só sardinha, óleo e sal, você tem um alimento processado. Se já for uma sardinha que tem molho, já vai para o nosso próximo tópico do outro vídeo. Se a gente tiver, então, por exemplo, um atum em água, a gente também tem um alimento processado. E se a gente tem um queijo, por exemplo, o queijo é um alimento processado, um queijo Minas, que ele é colocado fermento lá, lácteo, ele vai ficar lá fermentando para formar o queijo. Pão, se você tiver um pão francês, que é um pão adicionado de farinha de trigo, água e sal, também é um alimento processado. Então a gente deve limitar o consumo desses alimentos, porque como eles já são uma preparação, normalmente eles têm excesso, eles agregam um excesso de calorias à preparação e tem excesso desse elemento. Por exemplo, alimentos em conserva geralmente tem muito sal. Então a gente tem maior risco de, se eles forem a base da nossa alimentação, ter um risco maior de desenvolver uma hipertensão arterial. Se você consome, por exemplo, muita sardinha em lata, muito atum em lata que está em óleo, você está agregando mais caloria, porque por mais que você escorra esse óleo, se você fizer isso como a base da sua alimentação, você vai estar agregando mais gordura e tem um maior risco de você comer mais do que precisa, ter uma ingestão calórica maior e desenvolver obesidade. Então, se você come um doce em pasta, que é só a fruta e açúcar vendido lá no supermercado, é um alimento processado, mas ele vai ter que ter muito açúcar para fazer aquele doce. Então, você corre o risco de estar ingerindo mais calorias do que precisa e, com isso, ter alguma consequência de saúde. E por isso, então, o guia recomenda que a gente limite o consumo desses alimentos. Então, eles não vão ser a base da nossa alimentação, eles estão longe de serem os vilões da nossa saúde, da alimentação, mas eles precisam ser consumidos de uma forma equilibrada e limitada, tá certo? E aí, no nosso próximo tópico, a gente vai falar, então, dos alimentos ultraprocessados. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui e me aguarde para o próximo vídeo.